é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio no refrão, vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Quando criança... Olá, minha amiga agricultora, olá, meu amigo agricultor. Começa agora mais um FETRAF no Campo. Aqui na telinha estaremos passando para vocês informações técnicas que poderão auxiliar a todos nós na inclusão socioprodutiva da agricultura familiar, pensando nela cada vez mais forte. FETRAF no Campo é com vocês. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Vamos lá. Conto hoje com a presença aqui do parceiro Sidney, o agente comunitário rural da comunidade de Curadeira, aqui em Senhor do Bonfim, que estará conosco aqui, trabalhando a produção aqui de um biofertilizante. Mas antes, Sidney, da gente começar a preparar aqui o biofertilizante, seria interessante também a gente entender o porquê que a gente necessita de colocar, junto à nossa cultura, às nossas culturas, a adição de nutrientes como nitrogênio, como fósforo, como potássio. Em um ambiente equilibrado, assim que a gente preza pela agroecologia, a gente teria um solo totalmente equilibrado com matéria orgânica e todos os nutrientes disponíveis para a planta. Quando isso não acontece, a gente precisa entrar com produtos como os biofertilizantes, o uso de estercos, trabalhado da maneira correta, para a gente fazer essa compensação nutricional que a planta necessita. Para essa formulação aqui, a gente vai fazer um tipo de biofertilizante que não pode entrar em contato com o ar. Por quê? As bactérias que irão trabalhar, que irão transformar todas essas matérias e irão trazer todos os nutrientes que existem em cada ingrediente desse, não pode entrar em contato com oxigênio. Então a gente chama isso de uma fermentação anaeróbica. Por que então a gente utilizar um galão desse aqui de água mineral? Justamente porque a gente pensa e necessita fazer as coisas a partir das estruturas que a gente tem na propriedade. Poderiam fazer também uma dorna com a tampa vedada? Poderíamos. Como o vasilhame disponível aqui na propriedade era um galão de água mineral, assim a gente vai utilizar. Como é que então ele não vai entrar em contato com o ar, mas ao mesmo tempo as bactérias que existem aqui nesse componente irão liberar gases, que irá inchar, vamos dizer assim, esse vasilhame? A gente vai fazer um tipo de válvula com água, utilizando uma garrafa PET como essa e uma mangueira, que vai expelir esse gás dessa dorna, entra aqui nesse vasilhame, onde tem a água, o gás é liberado, mas o oxigênio não entra para dentro do vasilhame maior. Entendeu? E assim a gente vai seguindo. Primeiro passo é a gente falar aqui um pouquinho sobre todos os ingredientes que tem aqui. A gente tem fonte de nitrogênio, a gente tem fonte de fósforo, fonte de potássio e de uma série de outros nutrientes que, uma vez trabalhado, passado pelo processo de fermentação, irá ser utilizado como adubação foliar nas nossas culturas. Como fonte de nitrogênio, a gente utiliza aqui plantas leguminosas. O que seriam então as plantas leguminosas, Sidney? Justamente aquelas plantas, que fazem a produção de vagem. No caso aqui, a gente está trazendo aqui alguns pés de feijão. Também como fonte de nitrogênio, a gente está utilizando o esterco de gado. É importante que esse esterco tem que estar fresco, justamente porque aqui há uma série de micro-organismos, de bactérias, que irão ajudar nesse processo de fermentação. Ainda, Sidney, a gente vai utilizar como fonte de potássio, fonte de fósforo, cinza. Nesse caso, uma cinza que veio da casa de farinha, E também a gente pode encontrar no nosso fogão a lenha, ou poderemos produzir essa cinza em nossa propriedade. O leite, também como uma fonte de potássio, e é importante dizer que o leite tem uma função também fungicida. Então, quando a gente utilizar esse biofertilizante, ele vai servir tanto para nutrir a planta, como também para proteger a planta contra o ataque de fungos. E essas bactérias, elas irão precisar de alimento, de uma fonte energética. E essa fonte energética, a gente vai utilizar aqui o açúcar. Mas também poderiam substituir o açúcar aqui pela rapadura, pelo melaço de cana, fonte que vai fornecer aqui
a energia para as bactérias que vai fazer o processo de fermentação sem a presença do oxigênio, no qual a gente chama de fermentação anaeróbica. Uma vez já explicado sobre os ingredientes, vamos falar sobre as quantidades. As leguminosas, iremos utilizar algo em torno de 1 kg de folhagens, que serão picadas, bem trituradas e colocadas no recipiente, junto com 3 kg de esterco, 200 gramas de cinza, 150 ml de leite e 100 gramas de açúcar. Isso para um vasilhame de 20 litros. Caso a gente precise fazer uma quantidade maior, em uma dorna, por exemplo, de 200 litros, é só multiplicar essa quantidade aqui por 10. Cada ingrediente desse multiplicado por 10 para uma dorna de 200 litros. No nosso caso, iremos fazer utilizando aqui um vasilhame de 20 litros, mais uma vez 1 kg de leguminosa, 3 kg de esterco, iremos utilizar 200 gramas de cinza, 150 ml de leite e 100 gramas de açúcar. Como para realizar aqui a confecção da nossa válvula, que vai permitir sair todo o gás que será produzido pelas bactérias e não vai permitir entrar o oxigênio, a gente vai utilizar uma garrafa PET, um pedaço de mangueira de mais ou menos 60 centímetros e um barbante para fixar essa nossa válvula ao vasilhame. Para iniciar o trabalho e facilitar todo o processo de mistura, iremos adicionar, que ao todo será em torno de 15 litros de água, os primeiros 5 litros para facilitar a mistura dos demais ingredientes. Vamos iniciar, Sidney? Ok. Depois de colocarmos aqui em torno de 5 litros de água, vamos aqui adicionar a quantidade de cinza. Por favor, Sidney, vamos ajudando. A mesma vasilhame que a gente utilizou aqui da garrafa pode servir também como um funil. Né? Isso. Cada um vai desenvolvendo também o seu jeito de adicionar esses produtos de acordo com os instrumentos que você tem em casa. Se essa dorna ela fosse com a boca mais larga, a gente poderia estar começando essa adição através do esterco, né? E aqui vale uma dica importantíssima, né? Quem for utilizar e fazer uma quantidade menor utilizando um vasilhame de água mineral, primeiro você vai adicionar água no esterco, porque ele vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais diluído e facilita da gente colocar nesse tipo de vasilhame. Pode colocar um pouquinho mais. Isso. Quem conseguir ainda poder fazer, cessar essa cinza, ela se torna melhor, né? Ou quebrar os pedaços maiores que porventura possa vir algum carvão, né? Ok. Perfeito. Agora vamos adicionar, né, a nossa fonte de potássio com leite. Aqui temos em torno aqui de 1 litro, iremos utilizar aqui 150 ml de leite. Ok, tá bom. Aqui a gente tem uma quantidade para uma dorna de 20 litros. E agora a nossa fonte de energia, utilizaremos aqui o açúcar, frisando mais uma vez, poderíamos utilizar aqui rapadura, né, raspada, né, ou então o próprio melaço de cana, quem tiver aí em sua propriedade. Pode colocar, adicionar tudo. Muito bem, obrigado, Sidney, mais uma vez. Nesse primeiro momento, a gente pode chacoalhar um pouco o vasilhame, para assim efetuar uma mistura correta. E depois desse processo, como que o nosso vasilhame tem uma boca mais estreita, iremos colocar água no esterco
e adicionar junto com a dorna, completar com o restante da água, lembrando um ponto muito importante: não se pode encher de água até o limite do vasilhame. A gente deixa em torno de 1/5 do espaço do vasilhame livre, sem a água, justamente porque quando as bactérias começarem a trabalhar, a fermentação foi iniciada, ela vai começar a gerar esse gás, e essa câmara aqui que está vazia é onde será armazenado o gás, ok? Então, vamos adicionar agora o esterco. Quase pronto aqui o nosso biofertilizante anaeróbico, colocado praticamente todos os ingredientes. Adicionaremos agora as leguminosas com auxílio de uma faca, de um canivete. A gente tem que triturar todo esse material, enquanto menor, melhor, para que as bactérias possam também extrair dessas leguminosas todo o nitrogênio que será necessário para o processo de fermentação. Então, todos os ingredientes dentro do vasilhame. Iremos agora fazer o processo de vedação desse vasilhame. Observe que aqui, onde vai ser a nossa válvula, está sem a tampa, né? A garrafa PET aqui vem sem a tampa, justamente para o ar que for produzido nesta parte, que ficou sem o líquido, ele irá passar por essa mangueira, entra até o fundo da garrafa PET que está preenchida com água, sairá esse gás em forma de bolha pela boca aqui da garrafa, mas o oxigênio não consegue entrar pela água para vir aqui para dentro do vasilhame. Então, como é que a gente poderia estar vedando isso daqui? Utilizando cera de abelha, utilizando uma sacola plástica e amarrar com uma borracha, todas as possibilidades que você tiver e os recursos que tiver disponível na propriedade pode ser utilizado. Inclusive, já testado e que funciona muito bem, até com fita adesiva, da gente poder proceder a fixação. Essa aqui é uma fita aqui de papel, que depois, para proteger, para não perder, ela não rasgar, né, com a umidade, você pode cobrir aqui com uma sacolinha, um pedaço de plástico, e assim facilita da gente poder estar fazendo toda a vedação da garrafa. Importante, gente, não deixar de maneira alguma que esse material aqui seja rasgado, perfurado. Então, na hora da gente esperar o processo de fermentação, daqui os próximos 3 dias, a gente vai observar que vai começar a sair bolhas aqui por essa válvula, né, nossa válvula d'água, indicando que iniciou o processo de fermentação. Quando é que ele estiver pronto? Quando parar de sair essas bolhas. Em condições normais, né, de temperatura, de umidade, em torno de 20 dias, o processo de fermentação será concluído. E aí, Sidney, a gente vai poder utilizar esse nosso biofertilizante, diluindo 2 litros para cada 20 litros de água. Detalhe, gente, isso pode variar de um local para outro, de uma necessidade para outra. Então, são condições médias, básicas de uso de diluição que a gente coloca. Quem for utilizar a bomba costal, coe antes esse material para não entupir o bico da bomba. Se for utilizar um outro mecanismo, como por exemplo o próprio regador, é interessante também coar, mas aí não teria tanta essa necessidade. Bomba costal tem que coar esse material, senão vai entupir o bico da bomba. Que isso aqui seja incorporado junto à nossa comunidade de curadeira. Não é isso, Sidney? Pois é, Charles. Aqui na comunidade a associação foi beneficiada com o kit de migração pelo Bahia Produtiva e, sem dúvida, o biofertilizante será de extrema importância para assegurar a produção.
FETRAF Bahia, em defesa da agricultura familiar. As mãos que alimentam a nação.